Olá a todos, boa noite. Nós estamos aqui no nosso bate-papo número 4 de curtas-metragens nacionais no Morcegó, Vermelho Goiás Horror Film Festival. E hoje aqui nós estamos com pessoas incríveis que realmente já participaram de outras edições do Morcegó, então é uma noite muito especial. Foi um pouco difícil a gente chegar aqui com muitos problemas técnicos, mas vencemos e resistimos aqui para ter um bate-papo bem legal para vocês. Então, por favor, mandem perguntas e participem. E eu já queria iniciar pedindo para esses diretores maravilhosos aí se apresentarem e falarem um pouco do filme que está sendo exibido para a gente poder conversar um pouquinho. Então, pode começar, por favor, Rodrigo. Vamos começar comigo, então? Sim. Então vamos. Primeiro eu tenho que agradecer por estar participando do festival de novo. Eu gosto muito do festival. Não tive a oportunidade de poder ir até o festival presencialmente. Esse ano eu ia e não consegui. Um outro filme nosso já passou, o longa Histórias Estranhas. Então, assim, foi muito bem recebido, foi ótimo, foi uma experiência incrível também. E, assim, infelizmente, esse ano a gente não conseguiu se encontrar pessoalmente, mas isso não vai tirar nem um pouco do brilho do festival e principalmente do meu prazer de estar aqui, podendo estar agora também, inclusive, conversando com vocês, né? Esse ano eu estou no festival com um curta-metragem meu, né? Eu já participei antes com a antologia Histórias Estranhas, que era um longa junto com outros diretores, mas dessa vez estou participando com um curta que é só meu, que é o 1996. Não sei se eu já devo falar sobre o curta agora ou se a gente deixa para conversar daqui a pouco. Isso daqui a pouco a gente conversa. A gente fala sobre ele, né? Então é isso. 1996 é um curta-metragem que ele foi feito em VHS. Eu só queria colocar essa ideia, né? Que é um curta feito em VHS e ele é um filme de terror found footage. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre ele, né? Perfeito, que bom. Obrigado, Rodrigo, por estar aqui de novo. Realmente, Histórias Estranhas foi um sucesso. Veio o pessoal da equipe aqui, foi uma honra ter você naquele momento e estar com você aqui de novo. E agora, por favor, o Flávio Canielli, do Curta Antônia. Oi, gente, tudo bom? Legal demais estar aqui de novo. Ano passado a gente participou com boneca, né? E a gente foi representado pelo ator aí, pelo Elcio. E até hoje ele é super grato a você, Cristiano. Até falei isso para você já, ele adorou a experiência e tal. E é muito legal estar de novo aqui com a Antônia, que é um filminho que a gente colorizou frame a frame, como se fosse uma foto antiga pintada e tal. Então, é um filme que deu muito trabalho e é muito legal vê-lo circulando, especialmente num festival tão querido quanto esse. Então, querido, vocês já fazem parte da nossa história, então é um grande prazer ter você aqui de novo. Muito obrigado aí por estar aqui, pela paciência e tudo mais. É uma grande honra sempre que venham muitos filmes aí no futuro. E agora o nosso Matheus querido também, Marchetti, que é o diretor do curta O Anjo do Poço, que também já apresentou um longa aqui no Morcegó, que foi As Núpcias de Drácula. Então, por favor, se apresente, Matheus. Oi, gente, eu sou o Matheus Marchetti, eu sou o diretor do Anjo no Poço. Anjo no Poço. Queria agradecer muito o Morcegó, que é uma segunda vez que a gente está aqui. Eu vim ano passado com o Drácula, não consegui pessoalmente, infelizmente, esse ano, por conta de tudo isso, não tô podendo estar presencialmente, mas tô muito feliz. Eu acho o festival incrível e muito legal a gente poder ter essa conversa e esse debate com os realizadores. Isso é muito legal. Estou muito feliz. Muito obrigado. Seja bem-vindo de novo, né? Obrigado. Fale sempre, esteja sempre aqui conosco no Morcegó. Eu queria começar agora pelo Rodrigo, né? Falando sobre 1996, que ele realmente foi rodado em VHS, coisa que eu não sabia, que tem toda essa dinâmica aí dessa forma de filmagem, né? Que é gauge e tal. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi o processo, como é que foi a ideia de criar 1996. Sim. Então, o filme, assim, ele tem... A gente rodou algumas coisas em VHS e a gente, no meio do processo, a gente foi descobrindo que a gente precisava fazer coisas também que tinham que ser em digital. Porque a filmagem noturna, ele é 50% diurno e 50% noturno. A filmagem de VHS noturna, ela gera, tipo, uma limitação muito grande para você ter certeza do que está sendo captado, né?
Então a gente fez alguns experimentos, a gente falou, não, a gente vai ter que, as noturnas, a gente vai ter que captar digital. Só que o que a gente fez foi, para manter a fidelidade do que a gente queria fazer, que era um filme que parecesse VHS de verdade, não um filtro, nada disso, nada effect, nada disso, eu fiz um transfer dele para a fita e da fita de volta para o computador, para aí sim começar o processo de edição. Então, mesmo as filmagens que são em VHS, elas se tornaram, que não são em VHS, elas se tornaram analógicas para depois voltar para o computador, para aí sim acontecer a edição. O filme, na verdade, ele conta um acontecimento. Acho que a gente vai ter que acabar revelando o que ele é para a gente poder conversar sobre ele. Não tem jeito, vai ter que ter spoilers nessa conversa. Vai ter que ter spoiler, mas não tem, ele não estraga. O spoiler que eu vou falar não estraga o filme em si. Porque assim, a jogada era, a gente fez um filme que é um road movie, que é de duas adolescentes que estão gravando a ida delas para a faculdade, coisas assim. E acontece uma coisa que aconteceu em 96 no Brasil. Eu vou até falar, vou mencionar sobre por que a gente escolheu isso, né? E aí eu posso dizer o seguinte, isso já se tornou um folclore nosso, é um folclore contemporâneo brasileiro, assim, que é o ET de Varginha. E é engraçado como que o ET de Varginha não é tratado como um monstro mesmo, sabe? Eu acho que na época, assim, eu era criança, então assim, eu fiquei apavorado com aquilo durante muito tempo, e aquilo meio que mexeu com todo mundo. E eu, por ser de Minas, era mais sinistro ainda, porque aconteceu aqui, né? Aconteceu aqui perto, e por aí vai. E esse acontecimento era uma coisa que a gente sempre teve vontade de poder criar um curta, criar uma história, necessariamente, né, para falar sobre o ET, e principalmente porque ele, na época, embora ele foi massivamente falado pela mídia e tudo mais, de forma que aquilo era uma coisa muito sinistra que tinha acontecido, depois ele se tornou uma piada. Né? E você pode pensar que até a própria cidade tratou ele como um boneco gentil. Tem até uma espaçonave lá. Na cidade de Varginha tem uma espaçonave gigante, que é uma caixa d'água. Tem um ET, uma estátua do ET, aí ele é tipo gentil e tal, e aí o ET é o personagem legal da cidade, é um cara legal e tal. Só que, sinceramente, ele é uma fonte de história, como ele é um monstro que ele é diferente, vamos dizer assim, né? Ele é um ET que surgiu lá e ele é diferente, ele é marrom, tem olho vermelho, ele é muito mais demoníaco do que ET, né? Se para pensar. E assim, nós não usamos esse folclore nosso pro lado do terror, né? Ele virou uma piada, essa brincadeira e tudo mais. Então o nosso sentimento era, não, vamos trazer ele, mas ele vai ser aterrorizante, a gente vai fazer um monstro, ele vai ser perigoso, ele vai ser sinistro. Então o filme, na verdade, por isso que ele chama 1996, a sinopse não tem nada muito sobre isso, é que na verdade a gente começa um filme, um road movie dessas meninas gravando e não sei o quê, e elas acabam caindo no acontecimento, que é, tipo, elas acabam parando ali, o carro delas estragam, e aí acontece elas se encontrarem com o ET de Varginha, né, no dia que ele apareceu. Né? Então é por isso. E aí essa ideia de gravar em VHS, essa ideia de ter um filme que se passa exatamente na data, era para isso, era fazer um found footage nosso. Então assim, a estrutura é a mesma dos originais, dos found footages originais lá que surgiram no início dos anos 2000, né, ou final dos anos 90, que é com Bruxa de Blair, que também é um outro filme que tem muito a ver com eu passar a querer fazer filme, sabe? Quando eu assisti o Bruxa de Blair foi uma mudança no meu desejo também de falar, caramba, olha só, eles não tinham quase nada e eles fizeram um filme absurdamente sinistro, absurdamente assustador, com quase nada, né? Então, assim, é algo também que vira uma chave na gente falar, pô, a gente podia fazer, tentar seguir isso. E assim, eu tive depois de anos, eu consegui chegar ao momento de conseguir fazer um filme que, querendo ou não, é uma referência, uma chupação ali do Bruxa de Blair, mas trazendo para o Brasil e pegando um monstro nosso, 100% brasileiro, que eu sinto que a gente ainda não explorou tudo que esse monstro poderia ser explorado, porque é nosso isso, então a gente tinha que explorar esse monstro de forma mais infusiva no nosso teor, com certeza, sabe? Espero que apareçam mais filmes sobre. Sim, ficou muito bom, né? Que acaba que traz uma narrativa completa, não fica tão, vamos dizer, chata, às vezes, como a Bruxa de Blair, e você acaba entrando no clima, né? Então foi realizado realmente de uma forma muito, muito de alto nível, e a direção de arte incrível também. E vocês fizeram em Juiz de Fora? Isso, ou você conseguiu? Não, a gente filmou ele em Juiz de Fora, porque a equipe toda é daqui, né? Então todo mundo morando aqui, então a gente filmou aqui mesmo.
né? E até porque também o roteiro que eu tinha escrito, eu escrevi um roteiro e ele ficou 1 ano já na gaveta depois de eu ter escrito e tal. E o roteiro não... A gente tentou fazer com que o que fosse não tivesse a ver com a cidade, porque se a gente fosse para a cidade gravar, ela já teria esse estilo diferente do que ela tem hoje, que é referenciando ao ET. E a nossa história acontece antes disso acontecer, né? Então, ir para lá, filmar lá, não seria plausível como cenário, né? E aí, como o cenário é um meio do mato, é um lugar completamente assim, é uma floresta, é um lugar genérico, a gente preferiu gravar aqui, porque seria mais cômodo para a equipe e tudo mais. Mas você mencionou a direção de arte. Então, você mencionou a direção de arte. Né? A gente tinha, tipo assim, tudo que você vê no filme ali, a gente montou, sabe? Não tem aquele quarto, era uma casa que era vazia, então a gente montou o quarto inteiro, com todas as coisas dos anos 90. Tem uma fita, tem fita VHS no quarto, tem um disco de vinil do Nirvana, tem um Super Nintendo. Pôster também. Tem um pôster do Nirvana, um pôster é da época também, é tudo assim. Então a gente tentou ali a direção de arte, principalmente do início, para ambientar o filme, porque depois da metade ele é só no meio do mato, então já não teria muito ambientação, então a gente tentou forçar a ambientação dos anos 90 o máximo possível no início do filme, os trejeitos das meninas, o figurino e principalmente o cenário, a direção de arte, assim, com todos os elementos que queriam remeter a gente muito ali àquela época, né? E o carro também está muito bem conservado, né? O carro... Os detalhes estão fantásticos. A sorte Como é que foi esse carro? Então, a sorte que a gente tinha é que eu tenho um amigo que é fã do Santana. A gente usou um carro com Santana restaurado. Essa que é a verdade, né? Aquele carro está restaurado. Por dentro ele ainda estava meio maltratado, mas por fora ele era restaurado. Então ele tem cara de estar, tipo assim, dele ter viajado 20 anos para trás. Pelo menos. Então ele está ali como se ele tivesse... novinho nos anos 90, ele não seria um carro velho nos anos 90, então ele está ali novinho, e também foi uma sorte, assim, para você ter ideia, assim, depois que a gente conseguiu o carro, é que eu falei, pô, agora eu acho que dá pra gente começar agora já tem um a filmar, porque o carro era crucial, que a gente tivesse algo que não podia ser um carro velho, né? Ele não podia parecer velho no filme, ele tinha que parecer mais novo dentro do próprio filme, né? E aí era um carro de um amigo meu, então assim, a gente teve liberdade de pegar. Ele ficou com o meu carro, eu fiquei com o Santana aqui na garagem durante o tempo que a gente estava filmando, né? Fiquei usando o carro dele. Então foi muito tranquilo isso, foi bem legal. E eu acho que foi bastante desafiador, né? Porque tem essas cenas que é bem no escuro mesmo, e tem toda aquela... quase uma dança, né? Para poder fazer algo realmente que foi bastante convincente. Então, como é que foi essas filmagens aí no escuro, só com ponto de luz? Então qual foi a cena mais difícil aí do filme? A gente gravou muito, assim, igual eu estava falando, do início ao meio do filme, ele foi filmado ali ele foi linear, a gente gravou ele, né, na sequência que ele precisa, até porque as roupas vão se sujando, vão se rasgando, mas do início até o meio, né, ali com as atrizes e tal, a gente tinha um roteiro muito mais bem preciso, roteiro, cena tal, vai fazer tal coisa, e aí eu já tinha uma decisão de câmera, de como que a câmera ia ficar. Tem muita câmera estática, né? Não estática porque ela está na mão da atriz, né? Simulando a filmagem, mas estática na ideia da sensação do ambiente. Então a câmera, ela está... Eu sei o que eu vou estar mostrando. Só que do meio para frente, ele tem toda essa dança, como você está dizendo, a câmera gira, então ela enxerga alguma coisa depois. E o cenário em si é um só, né? É um mato, não tem algo que referencia aquele mato. A gente até usou uma árvore de referência, coisa assim, mas no fundo, com a câmera VHS, a gente sabia que nada seria visivelmente entendido, que tipo, agora eles estão caminhando para cá, agora eles estão caminhando para lá. Porque principalmente isso era importante, elas se perderem, né, no meio do mato era importante para o filme. E assim, do meio do filme para frente, ele não tem um roteiro exato, ele tem um roteiro dos acontecimentos e dos diálogos. Mas a dança das câmeras ali, né, como a gente fez com a câmera, a gente fez tudo em ensaio de imaginar que isso ia acontecer e todo esse giro. E muita coisa filmada pro final não tem as atrizes, né? Porque como elas estão tipo atrás da câmera, muita coisa a gente filmou separado para a gente poder tentar errar. Quando, por exemplo, o ET aparece, o monstro aparece, né? Elas não estavam lá, porque a gente tentou e errou várias vezes para a gente sentir o movimento certo que ele ia fazer e tudo mais. E não ia ter como deixar ela, né? A gente virou madrugadas conseguindo fazer o ET aparecer do jeito que a gente queria. Então não tinha como deixar as meninas também lá, né, vestida, figurino só para isso. Então a gente, nessa dança da câmera gira, e os cortes são quando a câmera gira, né? A gente tem vários cortes, mas são todos quando a câmera está girando,
a gente fez... E aí as meninas não estavam durante a época de gravar o Monstrão, porque aí a gente estava focado só nisso, só no Monstro. Mas foi isso, assim, foi complicado. Você me perguntou qual que é a cena que foi mais complicada de gravar. Nesse caso foi a cena do ET atacando a menina no carro. Eu tô falando várias coisas aqui, eu espero que quem esteja assistindo não fique com raiva de mim. Spoiler. Mas a gente está trocando uma ideia que tem muito a ver, acho que tá até com a curiosidade de quem já viu, né? Não sei. Sim. E aquela cena, porque naquela cena tem tanto o ator que estava fazendo o ETzão lá, quanto a atriz, né? Então a gente precisava dessa interação. Essa cena foi a mais complicada, mas não complicada de que tinham coisas acontecendo que daria um problema se, por exemplo, fizesse uma vez só e desse errado. Mas foi complicado a gente conseguir fazer o clima certo que a gente queria, assim, que a gente estava imaginando que ia acontecer. E logo depois ela acelera o carro e acontece uma coisa com o carro, então tinha uma sequência necessária para essa cena que a gente teve que fazer ela várias vezes. Como é que a criatura, quem que pensou como é que você pensou essa criação, como é que ela foi feita, porque é bem interessante, né? Você já fica então, meio que assusta e o movimento também é um movimento muito assustador. Como é que você deu vida a essa criatura, esse ET de Varginha? Sim. A criatura é o seguinte, a gente começou o filme, falou, vamos fazer esse filme, eu cheguei com a ideia, não tinha roteiro, não tinha nada, mas vamos fazer isso. Eu tenho um parceiro de produção, que é o Felipe Vidal, que ele trabalha com o efeito visual. Mas a gente não tinha trabalhado ainda com efeito visual de roupa completa, latex, espuma, roupa mesmo, vestimenta e tal. Então, assim, cheguei para ele e falei, vamos nesse desafio, ele topou, e aí a gente começou a estudar, começou a aprender como é que faz gesso, molde no rosto, depois latex, moldar com argila o formato do monstro em cima, todo aquele processo, todo o processo de criar um monstro de latex, a gente não tinha a menor noção, a gente foi caminhando e aprendendo. Então a gente demorou 1 ano fazendo o monstro. Então, assim, o processo em si do filme... Valeu a pena. Que bom que esse processo tá sendo reconhecido, sim, é visível que a gente gastou, a gente sofreu bastante, mas foi um aprendizado, né? Foi 1 ano de aprendendo, faz assim, não deu errado, vamos lá de novo, vamos gastar mais dinheiro, comprar um latex de novo. Mas foi um aprendizado de saber como é que o monstrão ia ficar, e aí teste de câmera, com a câmera já com a luz, porque como a luz é sempre filmado na câmera, né? A imagem é como se fosse uma câmera realmente filmando, então a luz nossa, a gente nunca tem um contra-luz, a gente não tem nada disso, então sempre é a luz gritante em cima da vestimenta do monstro. E aí, assim, teste, aí a gente fala, o olho tem que brilhar. Então a gente foi tentando vários tipos de olho. O olho que ficou é um óculos de natação, que dentro tem um alumínio e um papel transparente vermelho. Então é só isso, um óculos de natação. E assim, o principal era, como a gente não sabia como fazer um monstro, e a gente também tinha que se dedicar muito a o que o monstro ia aparecer em tela, a gente se dedicou bastante em decidir como que ele seria visível primeiro, para depois saber, não, o rosto, o crânio precisa ser bem cuidado, mas a parte das pernas e os pés não precisam, por exemplo, para a gente não gastar muito tempo em coisas que não seriam visíveis no filme em si. Então, assim, a gente tem a roupa ainda, a gente queria, com a pandemia, os nossos planos foram por água abaixo, mas a gente queria ir nos festivais vestido de ET, entendeu? Levar ele nos lugares, porque ele ia ser maravilhoso. Então, porque ele é... Isso ainda vai acontecer, porque ele está aqui, né? Por favor. Alguém chegar vestido com a roupa completa, porque ela está ainda completa, né? Ele não, igual eu tô dizendo, ele tem um pé que a gente planejou, mas a gente não usou, mas ele vai com o pé então também, né? Vai com a roupa que deveria, assim. E ela, assim, aí ficou, né? A gente tem uma roupa agora do monstro aí, histórico. Já tivemos uns planos de tipo assim, vamos fazer um spin-off do filme agora, que a gente filma como se fosse realmente cinema, com contraluz, luz, mas usa o monstro, usa a mesma roupa. A gente tem esses planos aí mirabolantes, mas é só planos ainda. Fazer um prequel ou uma continuação. Uma continuação. 86 ou 2006. Exatamente. A parte da arte do monstro já está pronta, então... É verdade. Porque não, um ano de trabalho, né? Exatamente. Foi isso, foi no aprendizado. Foi 1 ano já que a gente já estava fazendo filme, já estava se divertindo fazendo, porque a gente gastou 1 ano planejando como que seria. Bom.
e atuação também, todo o trabalho está de alto nível. Parabéns. Que bom, obrigado. Projeto. Foi um prazer falar com você, passou rapidinho, né? Pois é. Muito obrigado pelo carinho mesmo. Vou pedir para você guardar para as considerações finais. Claro. E agora vou chamar o Flávio aqui para poder falar um pouco de Antônio, Flávio Carnielli. E aí, Flávio, boa noite de novo, né? Boa noite. Eu queria que você... Sim, pode falar, querido. Eu ouvi o que o Rodrigo estava falando, né? E aí, duas coisas que me vieram à cabeça. A primeira é que lembra da época que tinha aqueles trackers de internet, que a gente baixava os filmes pelo torrent, mas quero achar um filme obscuro e tal. E aí eu lembro de um filme que falava do ET de Varginha, mas não era um filme nacional, era um filme estrangeiro. Mas ele era pornográfico. E os caras ficavam na maior debate para saber o que era isso. O que era esse negócio? Porque chamava o ET de... Né, ou óbvio, né? E os caras ficavam no maior debate, porque as pessoas não conhecem de fato essa história. É um negócio que virou uma coisa meio piada mesmo. E a segunda coisa é que ele é engraçado, né, Cristiano? Que aí o cara vem aqui e fala que ele era criança em 96, é tipo ofensivo pra gente. Eu falo que eu era criança e já tô com cabelo branco, né? Com barba branca. Criança cacete, velho. Era assim. Eu tinha 9 anos. Mostrar a identidade. O outro cara programava em 90 e pouco, tinha... Mas eu acho que a gente assistiu também, né? Porque os filmes participam juntos dos mesmos festivais, né? Como a gente estava falando no começo, a gente circula junto, né? Então, a gente assiste quase todos. É difícil não ter algum filme ano passado também, ano retrasado também. Como a gente circula com os filmes, a gente acaba assistindo ou no festival, ou procura informação sobre o filme. Mas eu acho a ideia de fazer com VHS muito foda. É muito foda. Sim. Toda a autenticidade ao filme, né? Deu toda a autenticidade. E a gente está falando também da questão de criança, né? E Antônia tem criança também. Como é que foi essa questão aí de trabalhar com crianças e fazer todo um filme que mexe muito com a gente, né? Que assusta de verdade e que todo mundo que vê realmente acha super interessante, porque tem todo esse trabalho de arte que a gente falou um pouquinho mais cedo, que é quase pintado à mão, né? Como é que você pensou, Antônia, e como é que você pariu essa criança? A criança do filme, a gente até postava com a mãe dela assim, mano, larga essa criança. Quando você quer para largar a Anne na fazenda a madrugada inteira? Nem a pau, Flávio. E é uma menina, cara, que fez um trabalho excepcional, né? Não foi fácil para ela, porque filme de terror, cara, é chato. É chato fazer. A gente até conversou com os pais antes, não dá medo, mas dá trabalho, né? Machuca. Ela tava eu construí aquele carrinho e caía a roda do carrinho, tinha roda de trem o carrinho, cara. Cai aquele trenzinho que... Então, caía a roda, era pesado. Tinha hora que ela estava presa por aqui, aquilo não podia cair, porque se caísse aquilo ali, enforcava ela de verdade, né? Então, o rolamento da roda foi difícil. Então, assim, fazer filme de terror é cansativo demais, né? Especialmente para uma criança. A quantidade de vezes, cara, que ela repetiu, vai pendurar na árvore. Aquilo ali era o pai dela em cima da árvore com uma cadeirinha de balanço bem assim por baixo da perna dela, subindo. Aquilo ali machuca, belisca, incomoda, o negócio é enferrujado. Então, assim, tem o faz de conta, mas não tem também, né? Quer dizer, tem certas coisas que não... Eu gosto muito de criar o efeito na hora, e para criar o efeito na hora dá trabalho, de fato, tem que estar parado, tem que se fazer de morto, tem que soltar o braço, então machuca o ombro. Então a Anne foi muito, assim, guerreira para fazer. Ela é muito boa, cara. Muito boa, ela levou muito a sério. E para mim é ok. Eu dei aula há muitos anos, né? Eu sou professor de história, então eu dei aula para criança há muitos anos. Eu não tenho muita dificuldade de trabalhar com criança. Mas eu me assustou um pouco, não a temática do filme, porque isso não iria assustá-la, né? No set não tem zero coisa assustadora, mas essa questão do movimento, né? Quer dizer, toda vez a gente faz alguma coisa que é arriscada, né? A gente já colocou agulha no olho da menina. E, cara, dá para fingir? Dá, mas
Acontece, tá acontecendo ali no boneco, ela usava aquilo ali, é uma agulha no olho E mesmo. até se você for pensar também, a boneca é a boneca, né? Tem uma conexão, de repente, com a Antônia poderia brincar com a boneca. Até Porque o Elcio aqui, Henrique, está falando que adorou ter participado no ano passado com a boneca. Muita gratidão, mandou mensagem aqui, o Elcio. Ele enfim, cara, e aí eu acho assim, machuca mesmo, tal, mas ela conseguiu superar. Ela conseguiu fazer uma cena super legal com a mãe dela, né? Que é aquela primeira cena do filme ali, é a mãe dela mesmo que fez. Eu acho que a mãe conseguiu criar um tipo de emoção que seria muito difícil, porque ela tem uma conexão com a menina, né? E era uma ceninha simples, tal. Eu falei, não, faz você mesmo, vamos tentar. E ela fez, puta, exemplarmente, aquela maquiagem dela demorou horas, aquela varíola dela na cara, tal. E ela segurou muito Dá bem a tipo uma bronca também. tripofobia, né? Dá uma tripofobia, assusta ao mesmo tempo. E foi uma grande sacada também. E ela, cara, é uma mulher super bonita que estava horrorosa ali, fazendo horas de maquiagem, uma pessoa que nunca tinha atuado na vida, tal. Eu acho que o desafio do cinema independente, etc, é esse também, né? E não me arrependo, acho que eu fiz todas as escolhas certas ali. Com relação à arte do filme, o que a gente fez, cara, foi gravar pensando nisso. Então eu evitava movimentos esdrúxulos de câmera, que depois eu não ia conseguir fazer essa rotoscopia frame a frame, porque quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, não é só o movimento da câmera, né? Quer dizer, é a luz. Porque muitas coisas, o programa mascara hoje em dia, né? Ele entende a máscara. Mas, por exemplo, esse movimento ele não entende, ele não vai mascarar nunca esse movimento. Então, é frame a frame. Se a pessoa está de lado, ele não entende. Se a pessoa faz assim, ele não entende. Então, a gente tentou evitar ao máximo esse tipo de coisa, queria tornar impossível esse tipo de colorização, porque aí ia dar errado, ia ficar aquela máscara que fica toda doida na cara, né, tal. Então a gente pensou os planos do filme dessa forma e a gente pensou as cores do filme também antes, né? Isso aí é um trabalho que a Ellen faz magistralmente, a Ellen que trabalha sempre comigo, né? Ela é minha mulher, mas eu sempre falo isso para todo mundo. Ela não trabalha comigo porque ela é minha mulher, ela trabalha comigo porque ela é maravilhosa, ela é mais competente que a maioria das pessoas que eu conheço. Então, a gente pensou nisso aí antes para que a gente pudesse criar uma colorização fantasiosa no sentido assim, como seria essa foto colorizada? Então, se eu pego uma foto em preto e branco, eu tenho que imaginar como aquela igreja seria, entendeu? É isso. A igreja não é exatamente daquele jeito. Lógico que é mais fácil seguir o padrão de cor, para também não ficar uma coisa completamente cafona. Tipo, de onde você tirou que a igreja tem vermelho com berrante? Mas a gente tentou criar uma fantasia em cima disso, com uma história que é um continho, né? Ela é um filme de 9 minutos, então ele fala sobre o que acontece quando avós suplantam a vida de filhos e netos, né? O quanto isso gera uma não aceitação, porque, cara, não há... Se há um tipo de dor que não é suportável, é você viver além dos seus filhos, né? Creio eu. Então, sim. E o que aconteceria com a fé dessas pessoas? Quer dizer, são pessoas religiosas que vivem no século XIX e que têm uma vida estruturada. Então, o que acontece quando a fé delas é colocada em xeque? Assim, a vida delas é inteira colocada de cabeça para baixo, porque contradiz uma coisa básica que é: eu quero que meus filhos e meus netos sobrevivam a mim. E não é o que acontece, né? Por uma extrema coincidência, a gente estava falando de uma pandemia. Nós gravamos esse filme em 2019, então não tem nada a ver, a gente só finalizou em 2020, né? A gente lançou em 2020, em março de 2020, mas todo mundo me pergunta isso, é apenas uma coincidência, né? Assim, então, o resto, cara, nós fazemos sempre assim, eu gosto muito de efeitos feitos na hora. Se precisa usar after, beleza, mas eu não gosto, eu prefiro usar na hora, né? Então, assim, no boneca, o cotoco da menina era feito, ela estava sem o braço, porque aquilo é um truque, aquilo ali não é removido, não é uma fantasia. Eu prefiro que seja assim. Tem vezes que não dá, né? Mas no caso do Antônia, ele foi 100% feito dessa forma. Tudo que tem ali foi gravado daquele jeito, com um truque de câmera, um tipo de efeito, né? Ela morta, ela subindo no negócio ali na balança.
balançando negócio, podre, com um bicho na cara dela. Aquilo ali foi colocado no rosto da menina, verme de verdade mesmo. No caso, mentira, foi verme de mentira. A gente já usou verme de verdade, mas era demais para ela. Ali, então a gente achou uns vermezinhos de E como é que borracha. foi para achar esse casting? Porque tem gente de todas as idades aí, né? São os idosos, a criança. Como é que foi lidar com tudo isso? Você já tem facilidade como professor, mas como é que foi essa escolha desses atores? O Wagner, que faz o vovô, né? Inclusive, ele é 20 anos mais novo que a atriz que faz a vovó. E ambos não parecem, né? Ele conseguiu levantar a idade dele, e a Violetinha é maravilhosa, cara. Ela é uma... Meu Deus do céu, a gente foi até difícil. É uma pessoa, assim, das mais inteligentes que a gente conheceu na vida. É impressionante. Ela tem 83 anos e ela tinha sofrido um acidente que ela tinha quebrado um negócio no pescoço. Então, diversas coisas ali, lógico que, né, a gente teve que ter cuidado com ela, mas ela é uma... Meu Deus do céu, cara, é impressionante. É até emocionante de lembrar, assim, a vitalidade, a disposição, a inteligência. A gente trabalhou com um elenco que a gente não precisava ficar falando 1000 vezes, né? Porque muitas vezes a gente trabalha com atores que demandam assim que você explique 1000 vezes, né? Olha, você vai entrar aqui, cuidado para não atropelar a cena, cuidado para não estragar o momento do outro, tal. E nós trabalhamos com um elenco assim muito afinadinho, que deu muito pouco trabalho, né? Nós trabalhamos assim, ensaiamos, fizemos, mas todos eles entenderam de onde ia, né? De onde eles estavam vindo, para onde eles iriam. E de que maneira isso iria acontecer. O que é muito difícil, cara, porque é um filme mudo, né? Então ele depende 100% da compreensão dos atores do que eles estão fazendo ali. E são pessoas que sabem ouvir e que entendem, né? Quer dizer, um filme de terror não deixa de ser um filme, né? Ele não é menor porque ele é um filme de terror, né? Eu acho que Sim. Todos os meninos que estão aí já passaram por isso e às vezes Pelo as pessoas contrário, né? Que é muito mais criativa, que tem muito mais trabalho, que quebra todas as barreiras, né? E a Ellen está dizendo aqui que a Violetinha é o amor dela, é o meu amor. A Ellen Carnier. Ela é inacreditável, cara. É realmente assim, inacreditável. Uma pessoa inteligentíssima, uma mulher, uma senhora viva, independente, que a gente tirava de casa e devolvia 4 horas da manhã, né? E ela falava, não, cara, eu não sou uma criança, eu sei o que eu estou fazendo. Então, e a gente já trabalhou também com outras atrizes, assim, mais velhas até, que, cara, levavam a própria comida e, ficaram atoladas na estrada com a gente. Então, eu acho que não existe mais, não existe isso, né? Quer dizer, é simplesmente compreensão. Eu compreendi qual é o trabalho, eu ouvi o que o cara tem para falar. Então, quer dizer, eu não quero aparecer mais que ninguém, eu não quero, né, me destacar, que eu quero fazer o que eu tenho que fazer. E isso foi incrível. E o resultado do filme, cara, é esse, assim, porque nós trabalhamos com uma equipe de 3 pessoas, né? A gente sempre trabalha com uma equipe pequena. Sim, parece que foi muito mais, né? Sou eu, a Ellen. Ali foi eu, a Ellen e o Hamilton, né? Que gravamos. O Hamilton, que trabalhou comigo como assistente de direção, que é um cara que tem uma puta experiência, que já foi um jornalista da Folha, da Revista 7, é um puta de um cara do caralho que trabalhou com a gente, que segurou a onda ali também, de fazer toda a produção, porque vocês sabem como é que é, né? Chega na hora, sim. Puta merda, cadê o verme? Perdeu. Igual quando a gente vai gravar com coisa de porco, a língua, o cachorro comeu, e acontece mesmo, meu cachorro comeu todas as línguas do porco. Caralho, então, não é fácil, né? Trabalhar numa produção como essa, de baixíssimo orçamento, a gente trabalhou com muito pouco dinheiro, mas eu acho que a grande magia é essa, né? Você conseguir fazer muito com pouco, e a graça de fazer filme para mim é essa, e de trabalhar com pessoas que estão em sintonia dessa forma. E acumular funções, né? Porque você fez o roteiro, a direção, a edição, e aí já é muito mais, tem um valor muito maior, né? Porque você já se entrega mais para o filme e ficou excelente. Ninguém diz que foram poucas pessoas ali na produção, né? Porque a Ellen costura o figurino, desenha o figurino, faz a fotografia, faz a direção de arte inteira,
me aguenta, porque mais difícil do que tudo isso é aguentar mau humor no dia. E a gente trouxe uma maquiadora de São Paulo para fazer as maquiagens de varíola. Todas as outras maquiagens ali que não eram, que eram mais simples, eu fiz mesmo, eu também faço. Eu acho que a gente tem que saber trabalhar em tudo. Lógico que é melhor ter uma equipe enorme e tal, mas eu acho que como conhecimento, Cristiano, se a gente tentar, em filmes independentes, emular um filme grande, a gente vai se dar mal. Tá? A gente sempre fala isso, o cinema independente é outro bicho. Se você tentar emular, começar a enfiar um monte de cargo e criar um monte de... Você começa a se enfiar o pé pelas mãos. Então, eu acho que trabalhar com poucas pessoas é muito mais trabalhoso, óbvio. As pessoas podem falar, mas não é assim que trabalha. Mas nesse caso né? E deu certo, e eu acho que os meninos aí todos passam pela mesma experiência também, né? De set, de ter que arrumar carro com amigo, ficou lá uma semana dirigindo o Santanão, então e é da hora também, né? Um ano fazendo o monstro. Olha, a Ellie tá falando que gravar com vocês é uma aventura, e que ela puxa saco mesmo. Puxa saco. E a Nath Mazzoni tá falando que filme de terror é, na verdade, maior que todos os outros, né? Super concordo. É lógico que a gente vai concordar, né? Mas a gente não pode ser injusto, né? Existem produções excelentes, mas para nós, para mim, é um amor assim que eu tenho na minha vida de fazer isso, né? Eu faço isso há muitos anos, eu adoro. E é uma aventura mesmo, cara. O cara da igreja brigou com a gente, porque o cara falou uma coisa, Cristiano, que você nunca fala para alguém que faz filme de terror, que é: faça o que você quiser. Faça o que você quiser, velho, eu vou colocar fogo. É verdade. E aquelas velas, Você colocou mesmo as velas? Coloquei, e ele ficou enlouquecido com aquilo. Mas era uma igreja podre, de fato, e ele falou: faça o que quiser. O que quiser, cara, nós colocamos fogo, e aquela chama que sai ali, é ali que acontece mesmo. A gente só fez a ignição. Eu fiz a ignição num outro lugar, né? Quando pega o fogo. Mas quando explode aquele negócio ali, é lá mesmo. Aquilo ali é querosene e eu jogava um fósforo de longe até explodir. Aí explodiu na igreja do cara. E, enfim, cara, faça o que você quiser. Para mim, eu sempre interpretei isso desde pequeno como: coloque fogo. Se a pessoa fala isso para mim, eu vou colocar fogo. Aí não tenho dúvida. Mas é uma aventura mesmo, cara. É uma aventura, é uma coisa muito, muito legal. Eu acho que o filme de terror se torna inesquecível por essas experiências que são experiências de produção, mas que são experiências assim: vou pendurar uma criança de 9 anos numa árvore, vamos colocar um motor em cima da menina, esse tipo de coisa. Sim. Não, parabéns, querido. Ficou um trabalho magnífico mesmo. Obrigado. Assim, realmente é muito bonito de se ver, né? E é uma obra de arte, a coloração, todo o trabalho, como a gente vê aqui hoje, né? Os realizadores, dá para ver que tem muito amor, tem muita, sei lá, muita paixão que acaba trazendo essa alta qualidade, trazendo todas essas emoções, né? Que a gente consegue transmitir essas emoções através desse trabalho de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. É muito bom falar, é pouco tempo, né? A gente tem muita coisa interessante a perguntar, mas vamos em frente. Muito obrigado. Eu vou pedir para você aguardar para as considerações finais. Claro. E vou chamar agora o Matheus para falar um pouco, né, do filme dele, que é O Anjo do Poço, que é um filme muito interessante, acho que segue a mesma dinâmica das núpcias de Drácula, né, que a gente acaba tendo muitas referências e que acaba trazendo aí muitas emoções. E eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa criação, como é que você pensou, se essas referências são mesmo dos filmes dos anos 70, de Suspiria, de Festim Diabólico, de tal. Então, são vários detalhes aí que são incríveis e que quem gosta de cinema já consegue pegar tudo, né? Então, parabéns pelo trabalho magnífico. Eu queria que você falasse um pouco da produção. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado pelo convite. Antes de falar do filme, achei muito interessante que o filme do Flávio, eu ainda não assisti, eu quero muito ver, mas ele estava falando que é um filme mudo, né? Eles não gravaram som no filme. E, na verdade, O Anjo no Poço foi meu primeiro filme que eu fiz com som direto, porque eu sempre quis explorar essa linguagem também
acho que principalmente para curta-metragem é muito legal de você explorar a linguagem sem falas, sabe? E aproveitar que você tem pouco tempo para contar o máximo que você puder através de imagens. Só que nesse filme eu falei, eu tô há muito tempo fazendo só isso, então vamos vamos tentar fazer um filme com mais falas e gravar com som direto, porque eu tenho muito realmente essa influência do cinema de terror italiano que dubla tudo. Sim. E eu vou te falar que pra filmagem é muito mais prático. Você, tipo, no set, assim, você gasta muito menos tempo. Se você pode só dublar todas as falas depois. Mas no fim, esse até que eu me surpreendi, acho que rolou super tranquilo esse processo de gravar com som direto e tal. Mas foi um experimento que a gente fez. Eu tinha muito fresco na minha cabeça um filme mexicano chamado Veneno para Fadas, que é sobre duas meninas que ficam amigas, elas começam a fazer bruxaria, só que você não sabe se essa bruxaria é real ou se elas realmente estão conseguindo fazer essas coisas, porque ele trabalha bem com essa linha da fantasia infantil, né, e da mente infantil, que vai muito além do que a gente consegue ir. E eu tava pensando em repensar isso, mas de uma perspectiva masculina. Principalmente, sei lá, eu tenho muita coisa no meu trabalho de pegar temas clássicos do terror e tentar reinterpretar por uma perspectiva que seja queer. Então, de fazer isso com esse tipo de história também. E também, além de tudo isso, eu queria muito fazer um filme que fosse mais filmagem com luz natural. Primeiro, porque a gente estava com... Esse foi um filme que eu fiz também, de novo, super sem grana. Então, a gente não teria dinheiro para alugar refletor, nem nada. Não parece, pelo contrário, parece assim, porque tem toda essa atmosfera que você falou, Uhum. né, de alto luxo, com a fotografia que só traz beleza, assim como os outros filmes dessa noite está conversando. Direção de arte é primorosa, né, em todos os detalhes, então realmente parece que foi algo que, com muito dinheiro. A gente está falando da questão da criatividade aqui, Uhum. porque tá incrível, né? E acabou que ficou um projeto também atemporal, né? Um filme Uhum. atemporal e Sim. que traz toda essa beleza dos detalhes aí que eu acho que você pensou bem, né? Inclusive nessa questão das bruxas meio religiosas, né? Sim. Esse povil que aparece que traz todas elas realmente muito bem, com figurino incrível, muito bem ajeitadas, vamos dizer assim, né? Muito bem no frame, elas estão realmente, acho que é pensado como uma obra de arte mesmo, como Uhum. o Antônio, em 1996, porque você consegue, se você segurar, fechar todos os frames, vai estar sempre tendo uma foto bonita, né? Ai, fico muito feliz. Eu gostei, achei interessante. Acho que é isso. Até essa questão do quando o personagem chega, que é o Luca, né? Uhum. Você vê as pernas também, que aí você lembra de Tom e Jerry, lembra de um monte de coisa. Aí eu queria que Sim. você falasse um pouco dessas referências também, o que você quis trazer nesses momentos aí que são os momentos do roteiro, né? Da narrativa, que tem os altos e baixos, sem querer falar spoiler já falando, mas que fica diferente do que a gente está acostumado também, Sim. que é dos filmes convencionais que a gente Sim. falou mais cedo. Só queria falar uma coisa sobre o figurino que você tinha mencionado agora. Ele foi todo o guarda-roupa de uma das atrizes do filme. Ela é possivelmente a pessoa mais bem vestida que eu conheço. A Eu Tuna, fui né? pra. Não, pior é que não é a Tuna. A Tuna também é uma pessoa super Ah, tá. elegante, mas Sim. uma das moças que faz as bruxas, as tias, que é a Juliana, ela se veste muito bem. E eu falei, Juliana, eu preciso de várias pessoas que se vistam que nem você no filme. Então, em primeiro lugar, quer Sim. participar do filme? E segundo, você empresta todo o seu guarda-roupa pra gente? Ela falou, Por empresta. favor. Mas tinha muito uma coisa, é um filme que eu queria muito trabalhar essa questão de ser um filme que parece muito infantil, por um lado. Então, legal você falou do Tom e Jerry, porque eu acho que é isso. Ele quase parece um filme infantil, mas que também tem essa coisa do perverso e do macabro, porque ele é bem sobre meninos que estão nessa fase de transição.
estão na perda da inocência. Então, por um lado, eles são super infantis, mas por outro lado, eles estão desabrochando sexualmente, e isso se manifesta de uma forma violenta e bizarra. Então, desse processo que realmente tem dois lados. Tem esse lado que é um cartoon, que é tipo... Sim. Só que esses meninos também, eles agem como crianças, só que os atores são mais velhos. Eu tava falando com um dos atores, que é o Bruno, que faz um dos meninos, e ele falou pra mim, não, mas você não acha esquisito que eu tô, tipo, claramente dá pra ver que eu tenho barba no filme? E eu falei, não, Bruno, pra mim essa é a ideia, é pra ser meio esquisito, porque você tem cara de criança, só que você tem barba. Então, enfim, essa dinâmica de contrastes. E Mas Luiz, também... até sim. Diga, O Francisco perdão. até falando, que é o nosso curador aqui, o Francisco Carboni, que está nos assistindo aí, está dizendo que são 3 filmes com valores de produção bem evidentes, mas a gente aqui não brinca, né? A gente aqui não brinca, né? Nossa criatividade não tem par. Realmente, essa criatividade está em todos os sentidos aí, que é o que você está falando também, de juntar tudo isso, né? Com essa produção colaborativa. Sim. E foi realmente um trabalho, de novo, como todos os filmes aqui. A gente fez super na raça, a gente tinha uma equipe bem enxuta, né? E todo mundo se dividia em 1000 tarefas. E é uma equipe que eu já estou trabalhando com eles há um tempo, todos eles participaram dos meus últimos 3 filmes. E é uma galera que, assim, a gente faz, né, sem receber nada pelo filme, mas faz porque quer, e todo mundo... Cada um ajuda, contribui de alguma forma do filme. Traz E alguma vocês coisa. beberam aquele vinho lá, porque deu vontade de tomar aquele vinho lá. Você, porque As dá uma meninas festa beberam. boa. Tá. Aí ela pede mais. Eu não sei se é porque eu estou com vontade de tomar vinho, mas toda vez que eu vejo, eu acho que esses detalhes são importantes também, né? Porque Sim, ter essa preocupação também de ter esses personagens que são secundários, mas que dão toda essa atmosfera. Então, sim. na hora, por exemplo, da cena que o Luca vai para fora e o garçom não, né? Como foi o maitre, sei lá, o empregado está ali Sim, esperando na sim. coluna e vendo tudo aquilo, você já fala, vai acontecer alguma coisa ali, né? Então, essas tensões também estão bem pontuadas no filme. Eu acho que Legal. está de parabéns nesse sentido e toda essa estética também, que ficou diferente do convencional, como a gente está falando aqui. Você pensou nisso Obrigado. também? Né? Você faz um storyboard ou você... Sim. Como você pensa essas cenas? Eu penso muito... Meu processo, eu venho muito em imagens antes de ter uma história, na verdade. Pra mim é sempre assim. Então, muitas vezes eu tenho quase o storyboard antes de ter o filme. E nesse caso a gente já tinha meio que uma locação meio específica, essa casa incrível onde a gente filmou. Então tava tudo muito claro e eu queria explorar, poder filmar o filme todo à luz de dia, sem usar refletor, usar só luz natural. E para mim uma coisa que foi muito importante foi a ideia do Natal. De fazer um Isso, filme eu ia de perguntar. Natal brasileiro. Combinou também com o nosso momento aqui, né? Sim, então, isso que eu achei sensacional. O filme tá bem propício, tá passando na hora Sim, certa. Porque a gente tem o Natal mais quente do mundo, né? A gente não. é verdade. É muito engraçado você ir nos shoppings, ou sei lá, e ver essa decoração de neve De e isopor, aquela né? coisa super europeia, e você fala, gente, eu tô derretendo aqui. Então, um filme que fosse muito caloroso e que fosse inteiro de dia para dar essa sensação de verão, de calor. Então, isso era muito importante pra Acabou gente. coincidindo. E chamou bastante atenção, né? Ontem mesmo, uma pessoa falou que assistiu o filme, tem o Natal, não sei o que. Então foi o Anjo do Poço e tal. Porque trouxe essa referência também, que foi muito forte, e chama atenção, porque nós temos poucos filmes aqui no Brasil que retratam essa questão até do Natal real, né? Acho que agora Sim. vai ter uma comédia aí no Netflix que fala desse Natal nosso europeu, mas, mas eu acho que realmente você conseguiu colocar tudo isso. E a Tuna também, como é que você juntou esse elenco? Você já A falou Tuna é que tem que incrível. conhece muita, que já trabalha com o pessoal. Então, como é que foi essa escolha? Já estava tudo na cabeça? Já estava determinado? A Tuna,
Bom, o elenco foi praticamente feito de amigos meus. A Tuna, eu tinha conhecido ela, tipo, poucos meses antes da filmagem, porque ela é uma amiga da juventude da minha tia, só que elas não se viam há anos, aí elas se encontraram, aí minha tia me apresentou para ela. E eu falei, Tuna, te amo, quer estar no meu filme? E ela é uma pessoa que, assim, gente, se vocês quiserem chamar a Tuna Dueck pra estar no filme de vocês, é muito fácil. Ela é super top, ela ama fazer cinema, tipo, independente do que for. Então ela super entrou dentro e ela foi incrível. Ter alguém com a bagagem dela, assim, trabalhar e completamente humilde foi sensacional. E o resto do elenco realmente foi composto de amigos. O Bruno, que ele faz o Júlio, que é o menino mais novo. Eu tinha conhecido ele num longa que a gente tinha trabalhado juntos, que estava fazendo assistência. E foi uma coisa que eu tava com o roteiro pronto, eu encontrei com ele no set e falei, gente, ele tem a cara ideal pra esse papel. Fui atrás dele e falei, vem cá, você vai ter que fazer um cara meu. Ai, gente, desculpa, meu cachorro tá latindo. Aqui também teve normal, estamos em casa. Bonzinho. Hoje Ai, meu Deus. Vem cá, vem cá. Você tá atrapalhando eu. Vem cá, meu amor. Dá pra chamar ele pra fazer um filme também, viu? Porque o latido dele é meio... Não, é engraçado, porque assim, ele só tem o latido. Ele é super mansinho, Sim. ele é um bobão. Mas ele tem esse latido assustador. Cauá, para! E vai ter uma continuação? Vai ter, porque a expectativa, sem falar spoiler, né? Você quer saber mais, o filme acaba no momento que você fala, por favor. Como é que é isso? O que você está pensando nisso? Por favor, não vai dizer que não vai fazer continuação, tem que fazer sim. Sim e não. Eu estou fazendo meio que um spin-off desse filme. É um projeto que ele começou como acho que no princípio ele era para ser meio que uma continuação do filme, mas ele acabou crescendo para outros lados. Mas essencialmente é uma versão. Eu acho que a origem está no Anjo no Poço. Vai ser um longa que eu estou em pré-produção agora, chama Verão Fantasma, e vai reunir praticamente todo o mesmo elenco do Anjo no Poço, fazendo personagens meio parecidos, mas é outra história, mas também é um filme de terror no verão, se passa no litoral, então tem muita coisa também de novo de luz natural e, enfim, meio que explorar quase o mesmo território, mas em outra história. Então, infelizmente, não é uma continuação direta, não vai explicar o final do Anjo no Poço, mas se vocês gostaram do Anjo, vai ser meio que uma extensão desse universo. Que maravilha. Então vai ter a Tuna de novo, do elenco também, o Bruno, que eu já falei, Bruno Germano, Matheus Paiva vão estar no filme. Enfim, vai ser bem legal. Eu acho, espero. Vai ser sim, com certeza, viu? Que o seu histórico de produções é incrível. Continue aí, depois dessa pandemia, fazer muita coisa boa e trazer aqui pra gente. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, do coração, foi uma honra. Muito obrigado. E agora eu queria pedir as considerações finais para que vocês convidem o público para assistir o filme de vocês, votarem, né? Nós temos um questionário gigante aí para a gente conhecer o nosso público. Eu queria que começar pelo Rodrigo agora, para fazer as considerações, por gentileza, Rodrigo. Sim. Eu queria só dizer que eu vi o filme do Matheus e do Flávio, eu gostei muito, assim, dos dois, assim, eu achei... o que o Matheus falou, só queria falar isso rapidão, que é, tipo assim, essa coisa dos atores serem velhos, né, serem mais velhos e estarem atuando como criança, a sensação de desnorteio do espectador, de quem tá vendo, já é de cara, você já começa e fala... tem alguma coisa que tá errada, né? Tem alguma coisa que tá fora do lugar. Isso já é fascinante de cara. Você fala, tá, já saquei que isso é para incomodar, é para gerar esse desconforto, que tem alguma coisa estranha acontecendo. E do Flávio, a questão que ele botou fogo na igreja. Então, assim, tem como elogiar maravilhoso. Mais do que isso. Eu tenho ideia, já não preciso dizer mais nada. Nada. Eu achei isso incrível. Então tá, né? Porque eu achei que era efeito. Eu juro que eu achei que era filmagem. Você usou um background ali da igreja depois para meter um fogão ali e tal. Foi dentro. Muito bom. E assim, eu queria só, de novo, então, agradecer, convidar quem ainda não viu o filme. O filme tá lá ainda para poder ser visto, para poder ser votado.
Quero convidar todo mundo para poder ver ele e ir lá depois, sei lá também, vem, me procura, vamos conversar sobre o filme, quero saber a opinião. Já que a gente perdeu essa proximidade de poder estar agora trocando ideia, e acabar a sessão, a gente ia ficar do lado de fora, depois ia para um bar, ia conversar e tal, conhecer gente, a gente não tá podendo fazer isso. Então, assim, mandem mensagem, vamos conversar, porque... mesmo que fala as redes sociais aí do filme e tudo mais. Então, o 96 ele tem uma página no Facebook, mas ela é mais de divulgação mesmo, né? Mas o que a gente fez foi, a gente está tentando, já que a gente está em pandemia, já que a gente não pode sair de casa, já que ninguém conheceu ninguém, eu coloquei os créditos do filme, tem o link do Instagram de todo mundo que fez o filme. Toda atriz, produção, meu, tá tudo lá. Então, quando vocês forem assistir, verem lá os créditos, dá para encontrar o Instagram de cada um para ir lá falar bem, falar mal, dar um oi, falar qualquer coisa. Tá todo mundo lá mesmo. Tá todo mundo lá, a gente fez essa questão assim de, vamos colocar o Instagram de todo mundo, já que a gente não vai conseguir se encontrar, pelo menos a gente mostra onde que a gente tá, se quiser encontrar a gente. Então, é isso. Mas só agradecer de novo por estar participando do festival, tô feliz por estar aqui, espero que ano que vem eu esteja presencialmente participando de um outro curta qualquer, e é isso. Muito obrigado, gente. Vamos pensar num jeito, de repente, trazer todo mundo aqui, fazer uma exibição especial, vai dar certo. Incrível, né? Pois é. A gente, vamos ver. Vamos ter que fazer uma coisa. Vai ser um prazer, tá na hora, né? Todo mundo já, segunda vez, tá na hora de vir presencialmente. Exatamente, já estou devendo duas, na verdade, não é só, não posso botar a culpa na pandemia. É verdade, obrigado. Obrigado, gente, boa noite e assistam o filme lá e voltem. Assistam os filmes todos, porque tá muito incrível toda a programação. Eu consegui já ver tudo, eu já vi. Que maravilha. Consegui fazer uma maratona, então muito obrigado mesmo. Muito obrigado, querido. Flávio, por favor. Pode falar, Flávio, as considerações finais. Tem que ligar o microfone. Aí. Não, ainda não. Agora foi. Agora sim. Legal. Muito obrigado de novo. Também, cara, eu acho a mesma coisa. Passou da hora da gente, né? Próximo, espero muito que eu consiga ir. O filme circula muito mais que a gente, né? É motivo de orgulho, mas é muito chato também, porque eu queria ir atrás também, né? Acho que ter um festival, cara, é tudo pra gente, né? Pra gente que produz, cara, é o que salva. Eu quero exibir meu filme. Eu quero que as pessoas falem do filme. Pode falar mal, mas eu quero que fale. E é a grande realização nossa a participar de um festival, ainda mais de um festival de terror, como né, o Morcego. Então, eu agradeço demais. Espero que as pessoas entrem no site para assistir ao filme, não só ao meu, como a todos, né? Votem. Mas o mais importante é que as pessoas assistam. Isso é o mais importante. Para mim, cara, olha, tanto faz se vou exibir juro por Deus, se é em Los Angeles ou se é na parede de uma casa, numa Kombi. Eu adoro exibir meu filme. Eu gosto disso. Então, para mim, o que for tá valendo. E quando é tão legal assim, né, organizado, com cosplay, com venda de coisa, aí é muito do caralho, né? Então, eu não vejo a hora da gente poder estar aí junto. E quem sabe, né, que a gente beba junto, fique bêbado, mais legal fazer isso. Quem sabe em Portugal e outros projetos aí, com certeza, viu? Já é uma coisa que vai acontecer. Muito obrigado. Mas para mim, o novo Portugal se chama Goiânia. Lisboa virou Isso, Goiânia. por favor. Vim aqui comer piqui, né? O piqui que todo mundo obriga vocês a comerem quando vem conhecer Goiás. Eu quero muito. Que é a especiaria goiana. Muito obrigado, querido, viu? Valeu, o convite já está feito. Matheus, por favor. Gente, foi muito, muito, muito legal. Adorei a conversa, gente. Que honra, Flávio, Rodrigo, ouvir de vocês. Cara, vocês estão nisso há muito mais tempo que eu. Tô tipo um feto aqui, sei lá. Mas foi muito legal essa conversa. Desde 96, cara. Então, vocês estavam falando, no dia 96 eu tinha 1 ano. Ai, que vergonha. Vocês são fetos. Então, vocês estão falando que eu estava criança, dá para acreditar. Ele era um bebê. Ele era criança em 96. Não, ele é criança, ele era bebê. Ele era criança em 96. Mas eu lembro do ET de Varginha, eu morri de medo do ET de Varginha. E eu tenho certeza que
me cagar de medo com o seu filme, porque eu tenho pavor de found footage, eu fico muito assustado, real. E eu tenho medo do ET de Varginha, então eu ainda não assisti os curtas, mas eu tô querendo tirar esse fim de semana pra fazer a maratona da Morcegó Vermelho, então... Por favor, convide todo mundo. Tem até dia 20, então não tem desculpa, tem mais 10 dias ainda pra Então, fazer. mas muito obrigado, Cristiano, muito obrigado, foi realmente muito legal. E quem quiser ver mais coisas do meu trabalho, eu tô no Facebook com o Matheus Marchetti ou no Instagram com o Mate Marchetti. Tem também a página do Anjo no Poço no Facebook, mas não é exatamente uma página muito ativa. Vamos ativá-la agora. Vamos ativá-la, exato. E é isso que o Fábio falou. O importante é que as pessoas assistam o filme mais do que votar ou qualquer coisa. E eu acho que uma coisa legal do festival online, que, claro, a gente pede essa experiência, que é muito legal, principalmente no Festival de Filme de Terror, que é dessa vivência pessoal. Eu sinto que os festivais online estão atingindo muito mais gente. Então, Sim. assim, muito mais gente está vendo meu trabalho esse ano do que em todos os outros anos que passaram em Nosso outros outro festivais. projeto, o Digo, passaram 1 milhão de pessoas registradas lá. Então, uau. Então, o Morcego está crescendo mais ainda. Vai ser muito bom. Isso é muito legal. Então, assim, é uma seleção incrível e estou muito feliz que meu filme está aí no meio e que as pessoas possam ver todos esses filmes. Então, é isso. Importante, espero que assistam. E assistam todos, assim como eu vou fazer. Por favor. Cris, muito obrigado. Obrigado pela paciência. Nós tivemos alguns problemas, vocês foram incríveis. Imagina. Obrigado pelo carinho. Espero vê-los pessoalmente logo, né? Depois desse terror que está difícil competir, que é a nossa realidade. E muito obrigado, gente, todo mundo que participou, o Elcio, o Bruno, a Ellen, todo mundo junto aqui falando, o Nath. Obrigado pelas pessoas que assistiram o nosso bate-papo, tiveram paciência para esperar e tudo mais. E muito obrigado. Boa noite, um grande abraço e até mais. Vem chegar com a gente. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, hein? Tchau.